Provérbios capítulo 18 e o verso 21. Provérbios 18, o verso 21, que diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a atitude de sabedoria. Como a gente sabe, o livro de Provérbios ele demonstra o mundo ideal para que todos nós possamos viver. Mas como seres humanos são falhos que nós somos, né? Nós deixamos de lado alguns princípios, deixamos de lado algumas coisas e acabamos se voltando para nossas próprias vontades. E Provérbios é tão interessante que eu tive a oportunidade desde fevereiro iniciar esse projeto. E ele fala desde você saber cuidar dos seus filhos, os filhos saberem honrarem os pais não provocarem ira dos filhos, o esposo amar a esposa amar o marido, você ter um contato com a sociedade, com um amigo, saber lidar com os amigos. No entanto, Provérbios fala: em todo tempo ama um amigo, e na hora da angústia nasce um irmão. Esse livro de Provérbios é maravilhoso, traz grandes ensinamentos para nós. E desses ensinamentos que nós tivemos, Deus tocou no meu coração de falar sobre isso. A morte e a vida estão no poder da língua. Que quando fala língua, fala sobre aquilo que nós falamos, as nossas palavras que nós lançamos. E as palavras que nós lançamos, elas não voltam mais. Elas têm um destinatário, têm um fim para aquilo. E podem ser palavras boas ou ruins. E se nós somos sementes, nós sabemos que a nossa palavra é semente. Se nós plantamos coisas ruins, aquilo vai florescer coisas ruins no coração das pessoas. E neste momento Deus me deu essa oportunidade para falar, trazer uma palavra de conforto, de consolo para o coração de cada um de vocês. E entender que nós precisamos todos os dias termos atitudes, e não atitudes simples, mas atitudes de sabedoria. A sabedoria, nós sabemos que ela inicia-se no temor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E temer a Deus, eu sempre falo que muita gente acha que temer é ter medo. Não, é ter respeito, respeitar a autoridade de Deus, reconhecer que Ele realmente é Deus, que Ele é Criador de tudo, Criador dos céus, Criador da terra, Criador da humanidade. Ele é Criador de todas as coisas, fez todas as coisas. E quando nós começamos a temer a Deus, respeitá-lo na sua autoridade, automaticamente nós crescemos em sabedoria. E isso faz com que a gente aprenda, adquirindo sabedoria, aprenda a lidar com várias coisas, com diversas coisas diferentes no mundo, diversas coisas diferentes na nossa sociedade, diversas coisas diferentes no nosso relacionamento, no nosso casamento, na nossa criação dos filhos. E nós precisamos entender que as atitudes são muito importantes. As palavras que nós falamos são muito importantes. E nós precisamos ter cautela, ter zelo, ter cuidado e termos atitudes de sabedoria. E atitudes vai não só em palavras, mas em mostrar com gestos, com coisas que são aparentes, visíveis para as pessoas. E quando eu tive a oportunidade de escrever sobre isso, eu estava escrevendo esse esboço, foi no momento que eu estava... A minha esposa tinha iniciado, a esposa mais as irmãs, tinha iniciado um propósito de oração na igreja. E me veio ao coração uma coisa muito interessante. A oração, ela prepara você para tomar atitudes diferentes que você não tomava. Então quando a gente ora, a gente entra em contato com Deus. A gente entra em comunhão com o Senhor. Para quê? Para que as nossas atitudes sejam diferentes. E atitudes diferentes nos traz resultados esplêndidos e maravilhosos. Se as nossas atitudes forem boas, segundo a palavra, segundo aquilo que Deus colocou no nosso coração, isso vai trazer resultados maravilhosos para nós. As nossas atitudes, eu falo que a oração é muito importante, você ter um contato com Deus. Mas muitas das vezes as pessoas buscam a Deus, oram tanto e esquecem de cuidar da família, esquecem de cuidar dos filhos, esquecem de apoiar a esposa. E tem pessoas que vivem, oram tanto e de repente chega em casa e tá xingando o marido tá xingando a esposa e tá xingando os filhos. E a oração dessa semana era justamente sobre a oração da família. Como é que eu vou orar por uma coisa, sendo que as minhas atitudes demonstram totalmente o contrário daquilo que eu tô pedindo para Deus? Então a sua oração, ela não vai mudar, por exemplo, o coração das pessoas se a sua atitude demonstra totalmente o contrário. Porque o seu exemplo tem que ser maior. Você ora para que Deus prepare o seu coração para que as suas atitudes sejam diferentes. E eu até escrevi aqui uma coisa muito interessante. Orar sem atitude de sabedoria são apenas palavras. E Deus não quer apenas palavras de nós, Ele quer atitudes. Ele quer a gente enfrentando os caminhos, a gente enfrentando as dificuldades, não fugindo dos problemas. A gente tem problema, quem que não enfrenta problema, quem que não enfrenta dificuldade?
uma sociedade que enfrenta problema financeiro, enfrenta problema emocional. A nossa geração está tão parada na tecnologia que está enfrentando problemas como depressão, ansiedade. As pessoas estão pensando no futuro que nem existe, então lembrando do passado que já foi e esquecem de viver o presente. E a nossa alegria não pode ser roubada no presente. Não deixe a alegria roubar. Não deixe ninguém roubar a sua alegria do presente. Não deixe a ansiedade, as coisas do futuro tentar roubar a sua alegria. Não deixe a depressão, coisas do passado roubar a sua alegria. Mas deposite a sua confiança, deposite a sua fé em Cristo Jesus, para que a sua alegria seja completa. E nós entendemos que a nossa oração é muito importante. E eu volto a dizer, orar pela família é importante? Mas o nosso tratamento com aqueles que são da nossa família é muito mais importante ainda. Porque Deus está preparando o seu coração, mas você precisa mudar de atitude. E tanto não só atitude no convívio ali, mas tem atitudes na intimidade. As atitudes na intimidade. Se você despreza a pessoa que você está ali, e você despreza o seu cônjuge, se você despreza os seus filhos, quando você chegar para conversar com eles, dificilmente eles vão querer te ouvir, porque você desperdiçou isso. Você deixou de lado isso. Você abandonou essa verdade, porque você acha que Deus tem que fazer tudo por mim, eu não posso fazer nada. Não, você tem que tomar atitude também. Se você está buscando ao Senhor, é para transformar o seu coração, a sua mente, o seu entendimento, para você tomar atitudes diferentes. É para você mudar o seu pensamento, mudar o seu modo de ver as coisas, mudar o seu modo de vida, mudar tudo. Deus transforma o nosso coração. Nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos, mas perfeito foi aquele que nos chamou. Jesus Cristo nos chamou. E não só nos chamou, mas morreu numa cruz. Foi levado à morte, uma morte de cruz, foi humilhado, foi desprezado. E Isaías fala que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, mas não abriu sua boca. E ele morreu na cruz para nos dar o privilégio hoje que nós temos de ter acesso ao Pai, sem precisar de um tabernáculo, sem precisar de entrar no Santo do Santo, sem precisar de entrar em lugar nenhum, porque o Espírito Santo ele habita em nosso coração. E muitas vezes nós deixamos de lado esses ensinamentos que Deus traz para nós e acabamos abandonando tudo isso por um momento de euforia, um momento de raiva, um momento de angústia, alguma coisa do tipo, e deixamos de conversar. A ausência de diálogo entre nós, entre pessoas, entre amigos, entre cônjuges, entre filhos, isso vai afastando cada vez mais as pessoas, porque isso traz para nós intimidade. O diálogo traz para nós intimidade. Assim como eu falei agora há pouco, se você orar, é o diálogo seu com Deus, vai trazer intimidade sua com Deus. E você vai aprender a mudar comportamentos. E assim é um diálogo entre as pessoas. Se você conversarem, chegarem a um acordo, chegarem a um consenso, isso vai fazer com que você mude. E eu falo por experiência própria. Eu comecei a observar alguns comportamentos de algumas pessoas e comentei com outras. E essa pessoa me aconselhou de uma forma tão magnífica, tão maravilhosa. E ela falou, você está olhando o comportamento daquela pessoa, mas eu observei o seu. E você não é diferente dela. Você toma atitudes diferentes, mas são atitudes erradas. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o que nós precisamos mudar todos os dias para que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. E eu vou falar também sobre oração pelos filhos. Nós oramos pelos filhos. É muito importante orar pelos filhos? Com certeza é importante orar pelos filhos. Mas você não pode provocar a ira dos seus filhos. Você não pode tratar os seus filhos com palavras ruins. Você não pode ficar maldizendo os seus filhos, falar, você não presta, você não vai ter futuro. Se você continuar essa preguiça sua, acordando às horas da manhã, você não vai ter futuro. Não, você tem que mudar o seu dicionário, mudar as suas palavras. Você tem que começar a agradecer a Deus pela vida do seu filho, levantar as mãos sobre a vida dele e abençoar a vida dele. Em vez de maldizer, você começar a abençoar, fala, você vai ser uma bênção. Esse momento que você está passando, isso não vai dominar você. Você vai ser uma bênção na mão do Senhor. E tudo isso vai ser diferente. Porque nós sabemos muita coisa, uma coisa muito importante, que a gratidão ela muda, transforma ambientes. E assim como a ingratidão também. Você reclamar demais, você vai ter 0 resultados positivos e vai ter muitos resultados ruins. Mas quando você começa a agradecer a Deus pela vida que Deus te deu, pelos filhos que você tem, pela esposa que você tem, aí as coisas começam a ser diferentes. E nós sabemos que o poder da vida e da morte está nas nossas palavras, como eu acabei de ler aqui. Está nas nossas palavras. Nós precisamos usar as nossas palavras com poder, porque as nossas palavras têm poder e são sementes no coração daqueles que ouvem.
são sementes no coração, são sementes, são música aos ouvidos daqueles que nos ouvem. E você não vai querer cantar qualquer música para qualquer pessoa. Você vai cantar uma música boa para aquela pessoa que você deseja o bem. Então não dê lugar a palavras ruins, não dê lugar a atitudes ruins, mas dê lugar à palavra do Senhor e atitudes boas para transformar os ambientes em que você está. E outra coisa importante é a oração pelos amigos. A oração pelos amigos é muito importante também. Mas você precisa ter atitudes diante dos seus amigos. Eu falo que eu tive a oportunidade de estudar. Passei muito tempo com colegas que não eram evangélicos, outros eram católicos, não eram evangélicos, até de outras religiões. Respeitava muito, orava por eles, mas as minhas atitudes tinham que ser diferentes, porque eles precisavam ver em mim o Cristo que eu vivia. Não apenas falar para eles, eu sou cristão, mas as minhas atitudes demonstram totalmente o contrário. Eu precisava demonstrar para eles isso. E uma das principais coisas para a gente demonstrar para os nossos amigos que nós somos cristãos, que nós somos pessoas que buscam a Deus, é não se envolver nas rodas dos escarnecedores. Isso está em Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, que é a palavra de Deus, e na sua lei ela medita de dia e de noite, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. E o mais interessante disso tudo é que as pessoas que estavam na live devem ter observado. Eu já estou com uma garrafinha de água aqui do meu lado, e já é a segunda vez que eu vou lá encher ela. E a Bíblia fala: quem tem sede vai à fonte. E quem é a fonte de água viva? É Jesus. Ele é a fonte de água viva. Então, se você tem sede, uma sede espiritual, vai a Jesus, que é a fonte de águas vivas, e Ele vai saciar a sua sede. E outra coisa, quando a gente ora pelos nossos amigos, a gente deve não utilizar a mesma linguagem que eles usam, mas utilizar a linguagem que Cristo nos ensinou, que a palavra branda desvia o furor. Saber falar no momento certo, que as nossas palavras têm um momento certo para poder ser falada. Então temos que entender isso. E outro ponto importante é a oração pela igreja. Nós sabemos que a igreja não é apenas um templo, mas é um ajuntamento de pessoas. Onde nós estivermos reunidos ali se torna uma igreja. Mas nós, quando oramos pela nossa igreja, isso os líderes, pastores que oram pela sua igreja, as pessoas precisam entender que a oração tem que ser acompanhada de atitudes. Nós precisamos viver isso e não brigar por cargos, não viver querendo ser melhores ou superiores a ninguém, porque a gente aprende que nós precisamos considerar o nosso irmão superior a nós. Entender que o cargo é uma responsabilidade dada por Deus, e Ele escolhe a cada um que Ele quer. Você não precisa brigar por aquilo que não é seu. Espera aquilo que Deus tem para você. Você não precisa lutar pelo aquilo que Deus não colocou nas suas mãos. Espera para que Deus coloque nas suas mãos aquilo que Ele quer. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos também reconhecer e respeitar as autoridades. E a autoridade aqui não fala simplesmente de uma autoridade política, autoridade pastoral, mas autoridade no conhecimento. Se o pastor está ali porque ele tem conhecimento para poder orientar você. Se uma pessoa que você conhece e respeita falou, realmente ele tem conhecimento naquilo que ele fala, ele é autoridade naquele assunto. E quando você começa a respeitar, entender essa autoridade, isso de modo geral, autoridade de modo geral, louvor, palavra, você precisa entender que as pessoas têm, cada um tem autoridade naquele assunto. Que nem eu estou falando aqui, estou falando da palavra do Senhor. E alguns pontos eu posso ter autoridade nesse assunto porque eu estudei bastante sobre isso. E tem pessoas que louvam ao Senhor e tem uma voz maravilhosa, eles têm autoridade naquele assunto. Tem pessoas que são chamados para apóstolos, para presbíteros, para pastores. E cada um tem a sua autoridade. E toda autoridade, ela tem que ser respeitada. E a principal autoridade que nós precisamos respeitar é a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Ele não precisa do nosso conselho para nada. Deus é o nosso conselheiro. Deus é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia. Nós precisamos confiar cada dia mais e entender que a oração é a preparação para a sua mudança de atitudes.
Aí muitas pessoas perguntam: Rodrigo, você falou isso da onde? De onde você tirou isso? Eu vou te dar 2 exemplos bíblicos para você poder encaixar no que eu falei agora para vocês. O primeiro deles é Moisés, quando foi libertar o povo. Moisés chegava para orar a Deus, conversar com Deus. Mas era Deus que ia lá fazer alguma coisa? Não, era Moisés que tinha que ir para demonstrar os sinais que Deus havia falado para ele. Então é atitude. Moisés recebeu uma palavra de Deus, Moisés orou ao Senhor, mas ele teve que atitude também, para poder ir lá e fazer, mostrar os sinais, tocar nas águas e mostrar os sinais, para que o povo pudesse ver que realmente Deus estava na vida de Moisés. Moisés diante do mar, todo o povo lá atrás reclamando: e é isso, e aí Moisés, a gente vai morrer aqui? Moisés fez o quê? Clamou a Deus. E Deus respondeu para ele: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Depois Deus fala para eles: toca nas águas. Moisés orou, mas ele precisou ter atitude para que o mar pudesse ser aberto. Nós precisamos orar, mas precisamos ter atitude para que a mudança das nossas vidas aconteça. Muitas pessoas oram pela família, oram pelo ministério, oram pela vida espiritual, mas não tomam atitude de entregar a vida para Jesus. Não tomam atitude de ser transformado o coração. Não querem parar com as atitudes ruins. Não querem parar com os vícios, não querem parar com nada. É importante você orar a Deus, sim, mas tome atitude para que Deus possa transformar o seu coração. É um passo de cada vez. Você der o passo, Deus vai te ajudar, Deus vai segurar na sua mão e vai continuar com você até o fim.